Noite. O tema que está sendo sugerido hoje é sobre uma questão bem interessante, que é a percepção de crianças sobre a morte e o morrer. Tá? Eu vou tentar, se alguém tiver alguma dúvida ao longo da palestra, ao longo das colocações, fique à vontade para fazer, tá certo? Não me interrompe, não. Ah, deixa eu só passar aqui para os slides, para a gente poder começar. Quando nós falamos do tema morte, principalmente associado à infância, é algo que vem cercado principalmente de uma misticidade, de um tabu, por conta das nossas próprias formas de educar e da forma como vem sendo trabalhada essa questão na própria cultura, tá certo? Então, inicialmente, a gente vai traçar um parâmetro para a gente entender o que seria a morte do ponto de vista científico e até mesmo popular. Depois vai passar um pouquinho por Freud e os aspectos de luto, até começarmos a compreender como que as crianças percebem a morte e o morrer, tá certo? A gente já começa aí com a capa aí, que seria o início desses slides, colocando que nós ainda trazemos a mística de que as crianças ainda acreditam nessa mortezinha aqui com caveira, com a foicezinha e um manto negro. Só que a gente vai percebendo que essa é uma visão, uma mitologia que foi criada basicamente lá no século, aliás, na Idade Média. E essa visão, ela perdura até o presente momento como se fosse algo ainda muito real na mente de muitas pessoas, ou no imaginário de muitas pessoas. Inclusive, essa imagem também é passada para as crianças, né? Algumas têm muito medo, outras não estão nem aí, já estão conseguindo vencer essa falsa impressão que foi dada ao longo do percorrer da nossa história evolutiva. Quando nós falamos de morte, ou percepção de morte, de morrer, a primeira pergunta que nos vem à mente é: o que é a morte? O que verdadeiramente é essa morte? E a gente percebe que esse conceito ele vem do latim, tá certo? Que significa mortis, ou mors, que seria o óbito ou falecimento. Em outras palavras, a cessação completa da vida, da própria existência. Isso se a gente for pegar o dicionário online da língua portuguesa. Não é? E essa percepção é que vai sendo passada ao longo da existência, que cessou completamente a vida. E a gente vai perceber que essa ideia de morte, ela também é muito recente. Ela não é uma ideia antiga. Quando nós falamos de antiguidade, nós estamos falando de povos mais primitivos. E aí nós temos aí primitivos do ponto de vista historiográfico, nós temos aí civilizações lá do passado, como os gregos, os romanos, a Mesopotâmia, né, o povo da Mesopotâmia, nós vamos ter também os egípcios, os árabes e por aí vai, todo aquele grande grupo de pessoas considerados como civilizações lá do passado. E aí nós vamos ter também as definições populares, né, que são as mais comuns, que estão aí no nosso dia a dia. Eu só troquei o nome das pessoas que disseram, ao invés de colocar o nome da pessoa, eu coloquei lua, sol, estrelas, para preservar a identidade dessas pessoas. Para algumas pessoas, a morte, né, é o tempo que a pessoa já cumpriu aqui na Terra e vai viver em outro espaço, outro lugar diferente deste daqui, que seria diferente da visão, diferente dessa visão humana que nós temos. Para uma outra pessoa, a morte para mim é um fenômeno natural que hoje é muito discutido, né, entre as religiões. E para uma terceira pessoa que diz o seguinte: a morte é um momento de transição. Eu acredito que depois tem um lugar especial guardado para cada um. E aí, se a gente for observar, né, eu estou trabalhando apenas com 3 pessoas, mas 2 delas acreditam numa existência pós-mortem. A primeira, que foi chamada de Lua, essa pessoa chamada de Lua, ela disse que existe um outro lugar diferente desse aqui. No último tópico, né, que é a pessoa chamada de Estrela, ela disse que tem um lugar especial guardado para cada um. Somente a pessoa do meio, a que eu chamei de Sol, ela vai dizer que é um tema muito discutido pelas religiões.
e que para ela é um fenômeno natural, certo? Então nós vamos ter três visões de três pessoas totalmente diferentes aí, são entrevistas que foram feitas na realidade, para que a gente pudesse perceber como que estava no imaginário das pessoas essa questão morte. Por quê? Porque se está no imaginário das pessoas, automaticamente nós vamos começar a transmitir essas imagens também para as crianças, tá certo? Então, essa imagem que está sendo transmitida para as crianças é que vão definir a visão que elas vão ter de morte e do próprio morrer. Tranquilo, gente, até aqui? Então, nós vamos ter aí conceitos de morte, né? Do ponto de vista técnico-científico, morrer é o cessar irreversível. Irreversível de quê? Da função de todos os órgãos, tecidos e células. É um cessar irreversível do fluxo de todos os fluidos do corpo, incluindo o sangue e o ar. É um cessar irreversível do funcionamento do coração e do pulmão. É um cessar irreversível do funcionamento espontâneo do coração e do pulmão e de outros órgãos como o cérebro, incluindo o tronco cerebral, do funcionamento do neocórtex, tá certo? E dessa capacidade corporal de ser consciente. Então, eu fiz um apanhado aí de diversos artigos científicos sobre o que a ciência está colocando como morte, tá? De um modo geral, o que é considerado como morrer para a ciência atualmente? É quando nós temos uma parada cerebral. Quando esse cérebro ele não mais consegue produzir atividade elétrica, ele não mais consegue produzir uma consciência através dessa atividade elétrica, automaticamente o indivíduo ele é considerado como morto cerebralmente. E aí não tem mais condições desse indivíduo sobreviver. A única forma dele sobreviver seria utilizando-se de aparelhos para ajudar no bombeamento do sangue, aparelhos que vão estar ligados diretamente ao coração e aparelhos que vão auxiliar no processo respiratório, que vão estar sendo ligados aí aos pulmões desse indivíduo. Se ocorreu a morte encefálica, ou a morte do cérebro propriamente dito, e eu permaneço ainda com coração e pulmão funcionando, o organismo ele vai funcionar, mas ele não vai ter uma consciência do que realmente está acontecendo. Por isso os médicos consideram a morte propriamente dita como uma morte cerebral, a ausência de atividade elétrica a nível de cérebro. E aí, quando nós falamos disso, a gente vai voltar agora para a nossa visão. Nós começamos a falar da visão atual, agora eu vou fazer um retrocesso que é histórico-cultural. Quando nós vamos ver a questão de morte na Grécia Antiga, tá certo? Ou na Grécia, né, que seria o berço aí da filosofia, das culturas que nós conhecemos, inclusive atualmente, nós vamos ver que os indivíduos que eram ligados com a medicina, com a questão de curandeiragem, que hoje o termo é médico, né? Eles eram delegados de deuses, ou seja, eram eles que estavam representando os deuses na questão de dizer se o indivíduo ele iria morrer ou iria sobreviver. Os médicos eles trazem muito isso, principalmente por conta do juramento de Hipócrates, quando eles juram, tá certo, fazer, né, isso é um juramento que é feito pós término de faculdade, quando eles terminam, estão lá na sua cerimônia de colação de grau, é feito o juramento de Hipócrates, onde eles juram aí que vão defender a vida a qualquer custo, se tornando aí delegados dos deuses que tinham esse poder de dar a vida ou de dar a morte para as pessoas. E eles eram considerados, naquela época, como uma espécie de semideuses, e onde essas relações na sociedade da Grécia Antiga eram muito interessantes. Por quê? Porque eles acreditavam com muito fervor na presença dos deuses perto deles. E se nós formos considerar a Grécia Antiga ainda, é o berço de um conceito chamado de daimon, que deu origem aí à palavra demônio.
Só que quando nós estudamos a etimologia da palavra, ou seja, o real significado que ela tinha na cultura grega, o nome daimon, na realidade não estava associado com aquele ser mitológico que tem chifres, que tem asas de morcego, pés de bode. Na realidade, a terminologia daimon ela está associada com anjos, que seriam espíritos, né, num linguajar mais atual, espíritos protetores ou anjos da guarda para algumas outras denominações religiosas. Então, a palavra daimon ela estava associada a esse conceito de proteção, de indivíduo que estava ali para ajudar aquele outro a crescer do ponto de vista intelectual e moral. Sócrates, Aristóteles, Platão, eles sempre diziam nos seus escritos que eles tinham daimons que os ajudavam a pensar melhor. Esses daimons estavam associados com essa questão de indivíduos, né, indivíduos extracorpóreos que ajudavam eles no processo de pensar, tá? Que eram muito parecidos com o que os gregos e historiadores chamam de semideuses. E os médicos naquela época, tá certo, que também tinham seus daimons particulares, eles questionavam os daimons para saber que tipo de medicação, que tipo de folhagem ou beberagem era para aquela pessoa. E esse contato com o mundo extracorpóreo, ele era muito comum naquela época. E aí, nesse aspecto, a gente coloca que aqui a gente não está querendo dizer que a Grécia Antiga ela era espírita. Não, nós estamos querendo dizer que havia esse contato, né, do ponto de vista grego, é, com esses indivíduos de outras percepções, né, que seria extracorpóreos, que eles chamavam de daimons. Um outro aspecto interessante é que essa cultura, né, ela passa esse conceito, né, e eles não entendendo o porquê que esses Daimon tinham uma velocidade muito grande, eles atribuíram à presença de asas, né? Daí o anjo da guarda nosso, né, de hoje em dia, ter asas aí muito bonitas, por sinal, formando todo um conceito que vai ser posteriormente discutido por Santo Agostinho sobre os anjos. Né? Santo Agostinho que vai dar aí uma ênfase muito grande sobre a questão da angelitude e principalmente tentando entender se esses anjos tinham sexos ou eram assexuados, tá? E que não vem ao caso. Então nós vamos ter a ideia de daimons aí ligadas a anjos, inicialmente anjos sem asas, posteriormente anjos com asas. E lá na frente a gente vai entender o porquê dessas alegorias que eu estou colocando agora. Séculos depois, né, e antes de falar do René Descartes, eu gostaria de falar também, principalmente da cultura egípcia. E os egípcios eles tinham uma cultura muito particular, principalmente porque eles também reverenciavam diversos deuses, e eles encaravam a morte não como algo final, mas como algo de transição, onde eles haveriam de ser julgados, tá certo, por todas as suas ações no tribunal de Horus. E esse tribunal tinha uma balança, onde o morto depositava o seu coração em um lado da balança e o Horus depositava lá uma pena, onde essa pena ia fazer aí o balancete das atitudes que aquela pessoa, que aquele morto tinha feito. Então nós vamos encontrar também uma mitologia aí que falava sobre a questão pós-mortem, desde Grécia, Egito Antigo, os próprios mesopotâmios. E na questão da Roma nós vamos ter também uma outra terminologia que nós vamos encontrar, que é o Hades, ou Hades, onde nós vamos ter o chamado submundo. Aqueles espíritos, ou aquelas pessoas que não tinham sido boas aqui na Terra, que tinham sido principalmente maus guerreiros, que tinham sido assassinos, ladrões, eles haveriam de descer para o Hades, né, ou para o inferno, como é mais conhecido hoje em dia pela comunidade cristã. Então, e esse conceito é vindo lá do conceito romano de céu e inferno. Tá? René Descartes ele vai passar, né, para a racionalidade e ele fundamentou-se principalmente no método científico, onde ele não acreditava mais em deuses, mas ele acreditava na própria ciência médica.
E é a partir de René Descartes que nós vamos ter um estudo muito mais aprofundado sobre as questões de morrer e de morte, né, do ponto de vista científico, na espécie humana. Até então não se podia abrir as pessoas, né, os cadáveres eles eram totalmente proibidos de serem abertos, então as pessoas não tinham noção necessária do que acontecia aí, né, com esse corpo, ou o que tinha dentro dele. Até então, até um pouco antes de René Descartes, as pessoas acreditavam que só existiam músculos, músculos e ossos. E posteriormente a René Descartes, Leonardo da Vinci e outros grandes pensadores da história que vão começar a tentar entender o funcionamento, a fisiologia desse corpo, que para eles era um corpo perecível, era um corpo que tinha uma data de validade. E, a bem dizer, René Descartes dizia que todos nós, né, a partir do momento em que nós nascemos, nós caminhamos passo a passo para a morte, de forma que eles tinham uma visão não ruim, mas uma visão até muito boa do que seria essa morte para eles, né? Então, eles tentavam viver uma vida muito boa, uma vida cheia de opulências aqui na Terra, para que, para René Descartes, quando morresse, para ele era o fim daquela existência física. E aí o fim da vida passa a ser um acidente não admissível e todos os meios devem ser utilizados para ao menos retardá-lo. E aí esse conceito ele vem desde o período de Idade Média, né, quando o René Descartes viveu nesse período, que quanto mais pudesse se viver, melhor para a pessoa. Então nós vamos ter aí momentos estranhos na história da humanidade. Por um lado, as civilizações ditas primitivas acreditavam nessa existência pós-morte. No período da Idade Média, essa existência pós-morte ela ficou obsoleta como crendice, a ponto de a ciência descrita por René Descartes considerar apenas a existência física como única e somente ela que seria necessária para o indivíduo viver. Tá? Então nós vamos ter conceitos diferentes aí ao longo do percurso da história, e são esses conceitos que vão estar aí agregando-se aos conceitos imaginários de cada um de nós. Para algumas pessoas, se nós formos fazer uma enquete agora, vão acreditar que existe uma vida pós-mortem, que é uma ideia mais primitiva. Para outras pessoas vão dizer, não, morreu, acabou, pronto, findou, já era. E nós vamos encontrar uma frase bem interessante de um químico chamado Antoine de Lavoisier, quando ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a visão mais materialista que tem, né, já que os dois, tanto René Descartes como Antoine de Lavoisier, viveram na mesma época, quando o Lavoisier acreditava que quando nós morrêssemos, a gente iria ser reciclado, ou seja, nós iríamos regredir aos elementos fundamentais que compõem o nosso corpo para poder compor a natureza. Tá? E aí a morte no século XXI é vista como tabu. E aí nesse momento passamos de um momento onde se falava muito, porque morrer dava a entender que era só a morte do corpo físico, que havia uma essência que permanecia lá no passado. Na Idade Média, a morte ela passou a ser considerada como o fim de tudo, e agora, nesses últimos momentos, nós temos que falar de morte é um tabu, ou seja, é proibido, é algo, né, que não deve ser mexido, porque o nosso objetivo seria o prolongamento desta vida que nós temos. E aí, dentro desse prolongamento de vida, nós vamos ter diversas técnicas que estão sendo estudadas hoje, principalmente como a questão da criogenia, da clonagem, da transferência de cérebro, da transferência de atividades cerebrais para saber se o outro corpo que vai receber isso vai permanecer com a mesma personalidade do anterior ou não. Então, nós vamos ter uma série de técnicas de pesquisadores que se envolvem aí com a questão do prolongamento da vida, evitando aí essa morte, que é algo que podemos perceber que é um fenômeno natural. Desde o momento em que nós nascemos, nós caminhamos paulatinamente para a morte, mais cedo ou mais tarde. Até aqui, pessoal, tranquilo para a gente? Está dando para a gente conseguir compreender o raciocínio?
Vocês estão tão caladinhos. Tá dando sim, Ricardo. Muito bom. Então vamos nós para frente. Deixa eu só voltar para os slides. E é o que nós temos, né? Novamente eu coloco aí. Desde os primórdios da civilização, que o nascimento e a morte despertam no ser humano uma grande curiosidade e ao mesmo tempo uma inquietação. Quando nós vamos olhar do ponto de vista histórico, alguns, atualmente até mesmo os índios que estão aí, que têm uma cultura mais oral, que é transmitida oralmente, eles vão falar de uma morte como algo grandioso, como algo prazeroso. Diferentemente da visão que nós temos no Ocidente, que se fala de morte no sentido de morreu, acabou. Então, nós vamos ter aí polaridades, né? A polaridade do Ocidente, que é uma visão mais materialista, mais René Descartiana, e uma visão do Oriente, que é uma visão mais primitiva, por conta até mesmo das próprias manifestações religiosas que lá existem, como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e outras denominações religiosas que existem por lá. Então, todas essas denominações religiosas, na sua maioria, não vou dizer todas, mas na sua maioria, elas acreditam numa vida pós-mortem. Entretanto, quando nós passamos para a cultura ocidental, nós vamos ter uma visão extremamente cartesiana, ou seja, morreu, acabou. E aí, esse morreu, acabou, ele passa a ter essa visão, desculpe, essa visão aqui, ó. Vou colocar aqui, pronto, essa visão. Que aí nós temos aqui uma pessoa, né, doente no seu leito de morte, um senhor, provavelmente o esposo dessa mulher, aqui uma babá cuidando dessa criança. E essa babá oferecendo um chá para essa mulher que está no leito de morte. Então, essa visão é uma visão extremamente clássica, que deriva ainda da Idade Média, onde a criança era cuidada pela babá e a babá não tinha nenhuma responsabilidade de explicar para essa criança o que estava acontecendo com essa persona, com essa pessoa que estava aí a cada dia definhando. E quando existe a falta de explicação, a imaginação da criança ela passa a criar diversas situações, que podem ser situações boas, mas também podem ser situações ruins. Daí a necessidade de a pessoa que está cuidando dessa criança começar a ter um diálogo mais transversal, um diálogo mais direcionado para esse momento. Mamãe está doente, nós não sabemos até quando ela vai ficar conosco. Ao invés de tentar fazer com que a criança pense, ah, a mamãe virou uma estrelinha, a sua mãe vai virar uma santa, a sua mãe vai virar isso, porque esses tipos de explicações acabam, na realidade, fazendo com que a mente da criança ela imagine situações como, ah, se mamãe virou uma estrela, como estrela é bonita, eu vou ficar perto da estrela, tá certo? Ou então mamãe vai virar um anjo. Esse anjo remota a mitologia grega. Quando a criança, ah, anjo é bom, então eu quero ficar perto da mamãe. Logo eu vou estar criando aí, de uma forma muito delicada, uma ideação suicida nessa criança. Porque se ele está dizendo que minha mãe virou um anjo, o que vai acontecer? Ao virar um anjo, eu também quero virar um anjo. E como é a forma de eu virar um anjo? Morrendo. Então, é necessário a gente perceber que essa criança que está aqui, ela é um sujeito com todas as definições, com todas as estruturas psíquicas totalmente em formação e que necessita ser esclarecida de uma forma a utilizar uma linguagem mais simples, porém não fictícia, sobre o que está acontecendo com essa senhora, com a mãe, que seria o morrer, tá certo? E posteriormente tentar explicar, né, do ponto de vista da crença de cada um, logicamente, o que seria essa morte para essa criança, sem se utilizar de figurações, de colocações que poderiam gerar outras situações, até mesmo a ideação suicida ou até a automutilação. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Hermes, tudo bem? Tudo. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá com uns 10 minutos mais ou menos que eu entrei, né? Então eu não sei se estou fora do contexto aí, mas eu vou. Fique à vontade.
Muito obrigado. Eu peguei um comentário aí sobre a questão do Ocidente, né? Do Ocidente e do Oriente com relação vou ser bem sucinto, com relação à questão da vida após a morte, não é isso? Isso. Tá. Eu não concordo ou não peguei justamente o contexto no que diz, porque no que diz respeito à questão da bíblica, né? Sobre Uhum. a questão da vida pós-morte, é isso. Tanto após a Reforma Protestante, quanto como mesmo na Idade Média, e antes ainda, principalmente na igreja primitiva, né, a igreja apostólica. Então, eu não compreendi isso muito bem, com relação a essa incredulidade no ocidental da vida após a morte. Né? Haja justamente a, a religião, a crença cristã, pronto, cristã bíblica. Né? Sim. Tudo bem? Sim, tô te ouvindo, pode falar. Não é isso, eu não sei se estou fora do contexto, mas quando eu escutei você comentar sobre a vida. Só uma pergunta para a gente se situar, Hermes. Quando você fala de surgimento de Bíblia, nós estamos em que local mesmo, hein? Eu citei, eu citei Nós estamos inicialmente, lá em que local? Ocidente ou Oriente? estamos no Oriente Médio, né? Isso aí. Então, no Oriente Médio existe uma crença pós-mortem. Compreendi já, compreendi. Tranquilo? Tá, tudo bem, tranquilo aí, quer dizer, eu estava pensando apenas no mundo ocidental, mas já vindo da crença. Isso. Você já pegou a Bíblia aqui no Brasil, na Isso, América. Você não pegou perfeito. a origem dela, que é na parte ocidental, né? Isso, e para ser mais Ou oriental, preciso, perdão. isso, porque oriental eu só pensei eu excluí o Oriente Médio, né? E aí, Aham. para ser mais preciso, eu peguei da Alemanha para cá, que foi da Reforma Pois é, também, tá sem bom? problema, tá? Então a gente conseguiu esclarecer de Obrigado. boas, né? E aí, quando a gente, já que você falou da Bíblia, nós vamos ter que a Bíblia, ela nasce nesse berço oriental, onde Judaico. existe sim uma crença em relação à existência de uma vida pós-mortem. Uhum, Mas, né, nós vamos encontrar ainda também aqui no Ocidente uma visão extremamente cartesiana e uma uhum, visão René Descartiana também com relação a isso, que deriva desse período de Idade Média, onde as pessoas acreditam piamente no morreu, acabou, que são as correntes mais materialistas do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico. Embora hoje nós podemos dizer que haja uma abertura muito grande de muitos cientistas, essa abertura ela começa principalmente pós Segunda Grande Guerra, aliás, no período da Segunda Grande Guerra, com a Alemanha, né, inclusive na figura de Adolf Hitler, fazendo algumas liberações de verbas para um casal chamado Casal Kirlian, uhum, onde eram físicos que trabalhavam com a eletricidade corporal. E uhum. eles descobriram, inclusive, coisas bem interessantes com relação a essa morte, né? Por isso que eu peguei o seu gancho da Alemanha, Obrigado. onde o casal Kirchner, eles conseguiram fotografar, conseguiram criar uma máquina que fotografava essa eletricidade do corpo, que é uma eletricidade natural por conta de o nosso corpo também ser formado de átomos, de íons que possuem uma carga elétrica. Então, Uhum, eles conseguiam detectar, através dessa câmera, chamada câmera de Kirlian, uhum, o momento em que a pessoa estava morrendo e que próximo a ela ficava uma luminosidade. Hitler se apropria desse conhecimento e quer automaticamente transferir a mente dele para um corpo mais jovem. Por isso que ele começa a financiar aí determinadas experiências metafísicas, como ele chamava. Existe uhum. todo um grupo de estudos com relação a isso da metafísica, mas com base nos trabalhos do casal Kirlian. E ele vai, inclusive, depois se filiar a um grupo que é os DeVry, né, que seria um grupo que acreditava na energia primordial da Terra.
E se você for chamar isso aí, seria Kundalini na cultura indiana. Em outras religiões também tem outras denominações. Perfeito, Mas quando Ricardo. a gente vê que mesmo lá, né, existia essa visão de vida pós-mortem, que ela morre Uhum. com a questão do cartesianismo, né, com a questão materialista da coisa. Tá certo. Obrigado, hein? De nada, Desculpa, a gente está desculpa, aqui para se ajudar. eu tive que interromper, porque senão ia prolongar assim, e aí eu não ia ter mais nem sequer conseguir um fio de cabelo para conseguir. Não, mas fique à vontade. Sempre que alguém tiver alguma colocação, fique à vontade. A gente está aqui para dialogar sobre morte, morrer, também sobre crianças, né? Mas que envolve também os adultos. Mas foi ótimo essa questão do Oriente Médio que você falou, e porque justamente eu tinha me prendido apenas já quando veio a cultura, a crença judaico-cristã, e Isso. mais exatamente para a Alemanha, no caso da Uhum. Reforma, e tinha me esquecido que tinha vindo do Oriente, né? Só que do Isso. Oriente Médio. Beleza? Aham. A que eu me referi. É isso. Tá. Valeu, valeu. Tranquilo, sem problema, tá certo? Então Tá nós certo. vamos ter aí essas questões, né, que são bem importantes a gente lembrar que a gente traz muito essas informações culturais, e eu até digo que são informações transgeracionais. Eles ultrapassam a questão da nossa geração e vão sendo informações que vão trazendo inquietudes para cada um de nós por conta da forma como são passadas. E quando a gente colocou que são tabus, né? E aí nós vamos ter um grande dilema, o binômio aí vida versus morte, né? O nosso objetivo, se eu perguntar aqui quem que quer morrer, aqui com exceção de quem tem a ideação suicida, ninguém vai querer morrer, né? Porque a visão que foi passada para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, é a visão cartesiana, de que morreu, acabou. Embora que as religiões aí, como o próprio catolicismo, as igrejas evangélicas dos diversas denominações que existam, né, as igrejas, os templos budistas, as casas espíritas, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, todos eles preguem uma vida pós-mortem. Mas a impressão que dá é que essa vida, tá certo, ainda é muito tabu, não é muito acreditada por cada um de nós, né? Ricardo, me E permita, agora em tempo mesmo, né? sim, Na Alemanha mesmo, né? O berço da reforma, né? isso, A Alemanha hoje é um país, é mais um país europeu extremamente cartesiano, materialista mesmo, né? isso. Principalmente Minha com única John Hus, compreensão. né, que vai trazer a tradução da Vulgata, né, da Bíblia, para aquela região, juntamente com Martinho Lutero e Calvin, mas Aham, que se tornou extremamente cartesiana. Mas agora é isso. interessante entender por que que se tornou cartesiana. Porque Aham, quando nós temos tanto Primeira quanto Segunda Grande Guerra, né, principalmente a Segunda Grande Guerra, ela traz esse caráter investigativo, esse caráter onde a ciência precisava bater o martelo. E assim, eu não defendo Hitler em momento algum, não me encarem como nazistas, tá? Pelo não, amor não, não, tá claro de, para mim. daquilo que se acredita em cada um, mas há de se tirar o chapéu para a inteligência dele, embora tenha sido utilizada para o mal. Tá? Então, Uhum, uhum, a versão hitleriana da Segunda Grande Guerra trouxe esse materialismo porque queria provar por A mais B de que aquele grupo era uma raça pura, né? E ele queria provar através de quê? Através de bases científicas. Por isso uhum. que hoje a Alemanha é extremamente materialista, porque eles só acreditam vendo. E isso é um derivado da cultura de Hitler, do nazismo, né? Que na verdade já é uma cultura mais antiga que vem desde o período da Idade Média, quando o período de Renascença ele foi maravilhoso, mas ele também trouxe para o ser humano o materialismo dogmático, ou seja, eu só acredito nisso e pronto, e Sim, sim, nada me sim. prova o contrário. Quando que, na realidade, o que nós propomos atualmente é o que? É um diálogo. É um diálogo onde, se você me convenceu, se você tiver elementos suficientes para estar colocando essas cartas na mesa, né, eu possa
de alguma forma, com a humildade que eu tenho, acreditar nisso. É interessante que se nós formos ver essa questão de acreditar ou não na existência pós-mortem, nós vamos encontrar o Albert Einstein, um dos maiores físicos, né, da atualidade, Sim. onde ele divide, inclusive, a física em física clássica, ou newtoniana, e a física dele, que é a física moderna. Ele acreditava numa vida pós-mortem, e para ele morrer era tão importante quanto viver. Ok? Então, esse binômio ele sempre vai acompanhar a gente. Ele vai sempre estar acompanhando a gente, porque a necessidade de a gente rever o que nós chamamos de morte e de que forma essa ideia foi colocada, principalmente no nosso superego. Porque é ele que vai fazer todo o processo de castração, é ele que vai fazer todo o processo de interdição de novas ideias acerca da ideia de morte que nós já temos. Ok? Professor Ricardo. Oi, tem alguém querendo falar? Fique à vontade. É o Richardson. Tudo bom, professor? Oi, menino, beleza? Tudo em paz. Muito bom. Eu me interessei muito no seu tema, né? E quando a gente fala de mortes, 2 livros são bem interessantes. É o livro dos mortos mesmo, né? Estudar os livros dos mortos lá do Egito, onde Osíris, Anubis. Como você deu uma introdução aí muito bem só a respeito disso. Tem o livro dos mortos do Egito e tibetano, que são livros pagãos que foram depois, né, reestruturados, enfim, dentro do conceito do cristianismo. Mas a minha pergunta, né, e eu estou vivenciando muito isso agora nesse momento, estou atendendo um pequeno jovem, né, que perdeu o pai aos 5 anos de idade, hoje ele tem 9 anos, e a pergunta é bem interessante, né, eu gostaria assim, de ver os 2 lados da moeda aí dentro dessas questões. Ele é um jovem de 9 anos, mas ele tem a sua racionalidade muito bem avançada. Ele parece um adolescente de 15 anos. Hoje, nós sabemos que as crianças elas têm esse avanço, né, do conhecimento em si. Então, a fantasia, esse contexto mais lúdico, né, da estrutura do fantasiar, ele se perde. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também crianças que também têm esse contexto fantasioso, né? E aí agora a pergunta, dentro desse set analítico, né? Quando nós vamos atender uma criança e nós identificamos ali o contexto que está muito presente ali da perca de um pai, da mãe ou dos pais, dos dois, aonde ser direcionado, né? Se aquela criança ela tem esse lado fantasioso bem aguçado, ele ainda está vivendo aquela fantasia, e os primeiros conceitos que foram dados a ele era de que realmente era da estrela, é de que está vendo a gente, é de que está sempre orando por nós, nos protegendo, e daquela criança que tem um lado racional mesmo, já como nessa vivência que eu estou tendo essas sessões aí, que está sendo muito rico para mim. Como a gente deve direcionar esses 2 contextos? São 2 crianças bem diferenciadas, né? E como nós conduziremos esses 2 processos? Uma bem racional e a outra bem fantasiosa. Sua pergunta é bem interessante, mas assim, acima de tudo, nós necessitamos dizer a verdade. E essa verdade, ela só precisa ser adaptada com a realidade de cada um. Como psicanalista, né, logicamente nós sabemos, né, que existem crianças com a mesma idade biológica, mas a idade psicológica ela varia dependendo da forma como ela é ensinada, da forma como ela aprende o universo que o cerca. Então, é utilizar-se da verdade, acima de tudo, e fazer uma exaltação. Dá licença, por favor. Dá licença. Boa noite. Tem alguém com o microfone ligado que está dando uma interferência muito ruim no som. Está tendo muito eco. Eu agradeço a atenção. Obrigado. Deu certo agora, acho que melhorou. Então, dizer a verdade nesse momento é a melhor opção que nós temos. Por quê? Porque quando nós começamos a falar as mentiras santas, né, dizer, foi para o céu, foi para aquilo outro,
nós de alguma forma estamos incentivando aquela criança a ter um princípio de ideação suicida. Porque se eu digo que a minha mãe foi para o céu, sua mãe foi para o céu, beleza, então o céu deve ser um local bom, que minha mãe é boa. Eu quero estar perto dela. Então, como é que eu vou estar perto dela para ir para o céu? Morrendo. Então, começa a desenvolver aí um processo de ideação suicida. Olha, nesse momento, sua mãezinha, ela deve estar num canto bem interessante, mas acreditamos que ela gostaria que você vivesse todo o tempo aqui, brincasse, se divertisse e tentar fazer esse link com aquilo que ela gosta aqui na Terra, tá certo? E é muito comum, principalmente hoje em dia, casos de ideação suicida, onde as crianças perdem algum tipo de parente por conta desse linguajar que fala de estrela, de anjo, de virou um santo ou foi para qualquer outro canto, e a criança quer também estar perto dessa pessoa. Então, já cheguei a atender crianças que estavam de 5 anos com ideação suicida porque o avô tinha morrido e ela queria ficar perto do avô. A única forma que ela encontrava era também morrer. E o morrer para ela era cometer o suicídio. Tá? Então, é sempre utilizar-se da verdade, mas utilizar um link que segure ela aqui à Terra. Quer seja o outro pai, quer seja a mãe, o avô, o tio, o gato, o cachorro, enfim, se utilizar desses links. E aí nós vamos encontrar o que é chamado de naturalidade da morte, né, nesse processo, que é uma autora muito importante aí dentro dessa morte, do morrer, chamada Susana Pacheco, tá, lá de São Paulo, quando ela diz que tornar-se por isso fundamental recuperar o sentido da naturalidade da morte, voltar a encará-la como um processo inerente à condição humana e deixar de a pensar como um acidente ou um acontecimento que podia ser evitado, tá certo? Então, muitas das vezes nós é que damos muitas brechas para que as crianças consigam ter aí uma imaginação extremamente fértil. Quando nós somos mais verdadeiros, acaba que essa imagem aqui, a criança ela consegue assimilar melhor, porque ela sabe que a mãe está em processo de degeneração por conta de alguma doença e que ela um dia vai falecer, vai morrer. Mas encarar isso com naturalidade, né? E a gente tem que ver que tem os paradigmas de atenção. Ou seja, quando a pessoa é indigente, ela é indigna de ser gente. Ou seja, quando a pessoa morre, você encontra um indigente, uma pessoa morta lá na rua. Quando ela é paciente, ou seja, quando ela falece lá no hospital. Quando ela é cliente, quando eu trato ela somente como uma coisa distante. E como uma pessoa humana. O paradigma que nós estamos trabalhando agora é trabalhar essa pessoa com humanidade, mas também levando em conta que a criança ela também tem uma humanidade dela, ela também tem inteligência, ela também tem percepção. E muitas das vezes nós consideramos a criança como uma indigente, como aquela pessoa que não tem sentimento. Não, ela precisa saber disso agora, não. Depois a gente conversa com ela, depois a gente conta isso para ela. E, na verdade, a criança ela tem uma percepção muito mais apurada do que a nossa. Por isso, quando a gente trata ela como uma pessoa humana, em sua dignidade de saber o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, nós estamos considerando ela também como um ser humano, uma pessoa que merece o nosso respeito. Quando nós dizemos, não, tira ela daqui que ela não pode ver isso, eu estou tratando essa criança como indigente, indigna de ser uma pessoa que consegue ver outra pessoa. Ah, Ricardo, mas você está dizendo que ela deve ver a mãe ou o pai no caixão? Se ela tiver condições emocionais para isso, é importante que ela veja, para que ela possa perceber a questão da finitude, tá certo? É duro falar isso? É. Por quê? Porque vai mexer com uma estrutura chamada superego. E o nosso superego, ao longo da nossa existência física, ele foi alimentado com questões de tabus, com tabus extremamente grandiosos em relação à morte e ao morrer. Ah, não deixa ver, não quero que a minha filha me veja nessa condição, e agora, se for um paciente terminal. Mas qual o problema de ela ver você naquela condição?
Ela te ama não pelo que o teu corpo físico está representando naquele momento, no momento de degradação. Ela te ama pelo que você é verdadeiramente, pela sua persona, pelo seu self, porque quem você é de verdade. E aí, se ela tiver condições emocionais, o correto, né, do ponto de vista psicológico, seria sim deixar a criança ver aquela situação. Se ela não, e tratar aquela situação como algo natural, que faz parte da nossa existência física. Tá? Freud, em 1914, ele vem nos falar que a morte de um ente querido nos revolta, pois este ser leva consigo uma parte do nosso próprio eu amado. Então, essa revolta, na realidade, é por conta de que uma parte de nós está morrendo. Uma parte de nós que foi amada, que é amada, está morrendo. E a criança também percebe isso, porque ela precisa entender, naquele momento, de que não é que aquele ser amado está morrendo, tá certo? Não é que levou uma parte de nós, mas que vai ficar eternamente em nossos corações, em nossas lembranças. Então, é essa versão que nós devemos começar a trabalhar. É essa revolta que nós precisamos começar a trabalhar em nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E na contemporaneidade vivemos uma exigência de imortalidade, que nada mais é do que um produto dos nossos desejos, o desejo de viver eternamente, o desejo de não partir tão cedo, né? Então, muitas das vezes nós, sem querer, percebemos isso no nosso falar, quando a mulher tu vai morrer cedo. Cruz credo, vira essa boca para lá, está amarrado em nome de Jesus. Isso é o quê? É um desejo de imortalidade, o desejo de viver para sempre. Só que nós sabemos e acabamos nos iludindo que nós não vamos viver para sempre, tá certo? Mas que podemos aí viver bem enquanto estamos bem. E um autor muito interessante para que a gente possa talvez conhecer um pouco mais essas questões de resiliência seria o Viktor Frankl, da logoterapia, um autor muito interessante que tem trazido uma contribuição muito importante, principalmente nessas questões de viver bem a vida que nós temos. Ricardo, Oi. é George. Oi, Jorge, tudo bom, menino? Tudo bom, professor? Essa visão do Freud em relação à pessoa amada, a gente vai ver na questão da melancolia, Uhum. e diferente do luto normal, que é a perca do objeto real, né? Isso. Mas é o objeto desejado, idealizado, né? Então, o que você fala, me parece, é exatamente recodificar essas crenças Isso. que recebe, né? Para evitar que as fases do luto sejam tão danosas, né? Emocionalmente, né? Na medida que eu Isso mesmo. recodifico. E É o que aí, eu chamei de ressignificação. significação. E lendo hoje também sobre a personalidade do Freud, ele descreve também essa relação com o luto num processo de ideação, né? A gente começa a idealizar ilusões, fantasias, como, por exemplo, você citou aí a fantasia da eternidade, né? Então, Isso. aí eu queria, na realidade, eu queria falar assim, sobre a criança e o adulto. Me parece que fica mais fácil essa criança assimilar determinados novos padrões na medida que os pais se recodificam antes. Isso. Tem sentido? Tem sentido o que você fala. Queria que você comentasse. Que é isso que a gente está colocando, que para a gente poder estar trabalhando com a criança essas questões da morte e do morrer, eu, enquanto adulto, preciso me ressignificar essas questões. Não adianta de nada eu estar falando para uma criança de que não, fique bem, vai ficar tudo bem, quando eu não estou acreditando nisso. Tá? Quando eu estou nessa primeira fase do luto, que é a negação. Não, eu estou falando, mas eu não acredito. Eu sei que a pessoa morreu. Ou então desaba, chora, sua mãe está bem. Aí desaba a chorar. Opa, tá bem? Por que você está chorando? Né? Então a gente precisa ressignificar primeiramente na gente. Por que é mais fácil ressignificar na criança? Porque o superego dela está em processo de formação. O nosso já está todo incrustado de ideações. Então, para nós é muito mais difícil fazer essa ressignificação
do que para a criança. E aí, só que o que nós fazemos? Nós fazemos uma transferência dos nossos conceitos e preconceitos ou conceitos prévios para aquela criança, de forma que ela passa a acreditar, porque o superego dela está em processo de formação, e essa lei ela é dada por uma autoridade, por uma pessoa grande, por um pai, um tio ou um parente muito próximo, então passa a ser uma lei, e toda lei é codificada no superego. E aí, uma vez que ela é codificada, para a gente ressignificar, né, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Dá para fazer isso? Dá. É mais trabalhoso, mas ainda é possível fazer. Então, esse primeiro processo, que são as fases, né, do luto, as 5 fases do luto, que foi uma autora muito bonita, que trabalhou principalmente com pessoas terminais, que foi a Kubler-Ross, tá? Ela trabalhou descrevendo essas fases. A primeira fase é a negação, quando nós negamos, tá certo? Logo depois de negar isso aí, que é uma condição psíquica nossa, nós vamos ter raiva. Raiva por quê? E o Freud já diz, raiva porque aquela parte de nós morreu, aquela pessoa em que nós depositamos amor morreu. Então, se ela morreu, ela quebrou um trato conosco. E esse trato era o quê? Da imortalidade, de perpetuação de desejos, de que o meu amor por você permaneça. Mas você quebrou esse trato. Então fica uma ausência, fica um buraco aí nessa psique da pessoa, onde ela precisa ser preenchido. Preenchido por quê? Por outros sentimentos, por outras situações, por outras emoções ou até mesmo por lembranças. Por isso a segunda fase, que seria a raiva. Na terceira, nós tentamos barganhar, né, principalmente conosco mesmo, primeiramente, como mecanismo de defesa. A gente começa a fazer promessa, eu faço promessa para Deus, para Nossa Senhora, Maria, José, para todos os santos, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Santa Luzia, enfim, todos aqueles indivíduos que nós acreditamos que poderiam resolver. A gente começa a barganhar, oh, Nossa Senhora, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo, tá certo? Se você não deixar a pessoa morrer, eu vou melhorar. Enfim, a gente começa um grupo de barganhas aí. E posteriormente vem a depressão, né? Quando a gente percebe que mesmo barganhando não dá certo, a pessoa não vai voltar, não melhora, ou até mesmo realmente vem a condição de óbito, a gente começa a depressão, que é o próprio isolamento. E por último vem a famosa aceitação. Então todos nós passamos constantemente por questões de luto. Não é só com a pessoa com a situação de morte, mas quando nós perdemos alguma coisa, né, perdemos dinheiro, carteira, perdemos o celular, nós passamos por todas as situações de luto. A gente nega, não perdi de jeito nenhum. Ah, meu Deus, como eu sou besta, como eu sou tolo. E aí começa a barganha, principalmente com o pobre do São Longuinho, né, que já está cansado de dar pulinho. E a gente começa a barganhar com ele. Não, se você achar a minha carteira, se você achar meu celular, eu vou dar 50 pulinhos. Tá? E aí, por último, vem a depressão, quando você realmente não consegue achar. E, por último, você tem a aceitação. Tá? Então, todos nós passamos constantemente por essas fases, ou as 5 fases do luto. E quando falar da morte para essas crianças, tá certo? Quando a pessoa se a pessoa está em tratamento porque tem câncer ou uma doença terminal, a gente precisa falar desde o início e não apenas na fase terminal, para que a criança ela possa ir processando essas informações e falar de morte com a pessoa e com a família, porque essa família ela vai influenciar na percepção dessa pessoa sobre o que está acontecendo. Porque se eu não trabalho, se eu não desmistifico essa questão da morte para essa família, vai ter uma influência muito grande sobre a criança. E aí nós falamos aquelas mentiras piedosas e verdades piedosas. A gente tem que escolher o que a gente vai estar dizendo para essa criança. Se é uma mentira piedosa ou mentira santa, ou uma verdade piedosa onde ela vai encarar a realidade. Tá? É uma decisão nossa, sendo que cada uma dessas decisões tem consequências muito importantes para o desenvolvimento psicológico dessa criança. Oi. Sobre 2 aspectos aí, nessa ressignificação, as religiões também têm um papel importante, na medida que fala da crença na vida eterna, né? Na certeza do reino dos céus, ou na reencarnação. Diferente do circuito, a ideia de transição, né? De morte como um fator natural.
E aí eu me remeteu também às crianças do Albert Sabin, que estão em câncer, né? Lá eles têm um grupo que trabalha há muito tempo. E eu trabalhei no hospital e eu notava os profissionais de saúde traziam a criança para o procedimento clínico diário em forma de brincadeira, né? Isso, Então ela pegava o scalp, ela pegava o soro, então ela entendia o processo de uma forma lúdica, mas no real. Eu isso. achei bem interessante esse processo. Isso é verdade. E a gente pode estar trabalhando isso também na clínica, pode estar trabalhando com os nossos familiares. É um lúdico, mas que tem uma realidade. Ela parte de duas estruturas que Lacan chama, que é o simbólico e o real. Tá? Mas é importante isso aí. Aí eu tenho que ter cuidado com isso aqui. Se eu vou inventar uma mentira piedosa, não, a criança não pode sofrer. Por que que ela não pode? Ela precisa também passar por esse momento, porque faz parte do amadurecimento psicológico dela. Tá certo? Logicamente que eu vou utilizar as melhores palavras do meu vocabulário para ajudar essa criança a compreender, que é o que é chamado de verdade piedosa. A melhor palavra, o tempo de compreensão dela não é o meu tempo de compreensão. Por quê? Olha só, porque até 5 anos de idade, a morte é encarada como sendo reversível. A criança ela não tem noção do que é o morrer ainda. Para ela, a pessoa está só dormindo. Então, para ela é reversível. E aí eu preciso começar a trabalhar nessa criança a questão da irreversibilidade nesse momento. Já nos primeiros anos de escolaridade da criança, começa, tá certo, com os processos de externo e inevitável. Tá? Já tem uma outra visão, que aquela situação foi inevitável. E após os 10 anos, né, para 10 anos, que é um processo permanente. Então, até 9 anos de idade, mais ou menos, a criança ainda tem uma visão muito miraculosa, muito de desenho animado em relação à questão da morte e do morrer. Por isso que a gente começou com aquela visão lá da morte, com a foicezinha, com a capa preta e com o estilo caveira. E é importante a gente fazer com que a criança absorva a questão da universalidade, que todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Logicamente que a gente precisa trabalhar a questão da linguagem quando nós vamos explicar a universalidade, a questão da irreversibilidade também e da questão da causalidade. Morreu porque aconteceu alguma coisa aconteceu que causou aquela morte. Então, são 3 princípios importantíssimos dentro dessa questão de trabalhar com a criança no aspecto de fazer com que ela compreenda o que seria a morte. Tá? E as crianças devem ou não participar de funerais? Essa é uma pergunta que eu já respondi. O seu desejo deverá ser respeitado. É a criança que vai decidir como que ela está emocionalmente, tá certo? Para frequentar ou não. Mas é importante que ela entenda o que é esse funeral, o que é esse ritual, tá certo? Para que ela não traga aí ideias distorcidas ou fantasiosas, porque aí a mente da criança é um universo muito paralelo. Tem um filmezinho bem interessante, não sei se vocês já assistiram esse daqui, que é a versão mexicana da morte. O nome do filme é Viva a Vida é uma Festa. Tá certo? Eu aconselho que vocês leiam a visão desse garoto aqui, que é um garoto mexicano sobre a morte. Viva a Vida é uma Festa. É extremamente importante a gente também aprender a mostrar esses desenhos animados para as crianças, para que elas possam compreender que aqui essa visão mexicana é que eles vivem, eles estão lá depois no outro lado, e que eles fazem uma festa no Dia dos Mortos, diferentemente aqui do Brasil, que a gente chora, acende vela, leva a coroa de flores e tudo mais, tá? Para eles é uma festa, porque é um momento de reencontro com as lembranças, com aquelas pessoas que já partiram. É um filme maravilhoso, eu recomendo para vocês, tá? Vou dar maiores spoilers, não. E eu digo de passagem que eu chorei no final, tá? Muito interessante. E aí uma coisa interessante, quando um adulto mostra que é normal sofrer após a vivência de perdas, atuando como um modelo para a criança, ela aprende que o que está sentindo é normal e que tem o direito de ficar triste, com raiva e com medo.
Então, nós somos o modelo para essas crianças, mas para que a gente possa ser modelo, a gente também precisa se ressignificar, tá? E quando é que o luto é patológico? Quando é que a gente tem que ter sinais de alerta aí para ajudar com a perda nas crianças, né? Primeiro, quando ela nega tudo, evita o assunto, não reconhece, não quer saber, isso é um sinal de alerta. O outro, mudanças de comportamento. Se a pessoa era mais calada, passou a ficar mais falante depois do falecimento de uma pessoa. Muitas das vezes é muito comum também acontecer crianças, em pleno funeral, começarem a rir, tá certo? Que são essas mudanças de comportamento. Isolamento de familiares e amigos, irritabilidade, sentimentos de desesperança e vazio, queixas somáticas como dores de barriga, dores de cabeça, dores nos olhos, quebra do rendimento escolar. Esses são os sinais que nós devemos ficar alerta, tá certo? Para levar essa criança, quer seja para um psicólogo, quer seja para um psicanalista, porque esses sinais aqui são extremamente importantes a gente está observando e desenvolver essa visão mais acurada, né? Outra coisa, aqui eu peguei alguns desenhos de crianças, né? O que foi dito para essa criança? Que a mãezinha dela estava indo para o sol, ia virar ali uma estrela brilhante do sol. Tá? Então, ó, ela sabia que daqui a criança, a lápide da mãe, e aqui a criança está indo, a mãe está indo para o sol. Olha que visão é essa, né? E é através do desenho que a gente vai conseguindo descobrir essas realidades. Aqui, ó, um símbolozinho, uma auréolazinha, tá certo? E aqui as asinhas aqui atrás não deu para ver bem no scanner. Mas aqui a criança acreditava que os pais e o irmão dela tinham ido para o céu, tinham virado anjos. Só que essa criança passou a ter ideação suicida querendo ser anjo também e está com a família. Aqui, no caso, ela achou que a morte era uma coisa ruim, a forma como ela encarou a morte é algo ruim, mas ela estava chamando de best friends, ou seja, minha melhor amiga. Por quê? Porque como ela sabia que é através da morte que ela ia ficar perto das pessoas que ela ama, então ela precisava fazer amizade com a morte para poder levá-la. E aqui, novamente, a mãe virou estrela, né? Até com um pouquinho de desgrafia, colocando o Ed ao contrário. E aqui, quando a criança percebeu, né, um assassino aí matando o pai. Então, falar dessas situações é extremamente importante para que a gente possa fazer com que essa criança entenda melhor o que aconteceu. Aqui é no fruto da imaginação dele. Mas percebe-se que ele sabe que alguma coisa aconteceu, alguém matou alguém da família. Isso aqui foi de um desenho de uma criança que mora em locais de risco, né? Então ocorreu a morte do pai por um assassinato, um senhor entrou na casa dele, matou, e aqui a forma como a criança percebeu a situação. Aí você vê muito sangue, que é representado pelo vermelho, a faca aqui, todas as características, muito provavelmente aqui, ó, uma pessoa toda vestida de roupa verde, né, e a pessoa dormindo. A criança, ela percebe, ela tem essa visão da vida, da realidade. E por último, a gente faz aqui, a morte faz parte da nossa condição de humanos. Nós somos uma mescla de vida e morte. É o que Freud falava lá no passado, quando ele falava da pulsão de vida e pulsão de morte. E ambos confundem-se em nós. Aprender a viver é aprender a morrer. Quando assumimos nossa condição mortal, tendemos a estimar mais a vida que temos. A morte nos faz desejar viver mais e melhor. Isso é uma frase do Michel de Montaigne, que viveu em 1500 e pouco, século XVI. Tá certo? A gente fica aberto agora a algumas perguntas ou colocações. Ricardo. Joana está falando aqui para dar a dica do Pinóquio também, que é interessante, quando ele tem todos os sintomas de luto pela perca do pai dele, chamado Gepeto. Ricardo. Oi, fica à vontade. Hermes. Fiquei imaginando aqui isso tudo na cabeça de um pai ou mãe narcisista numa criança, hein? Aí dá um nó grande, viu, Emerson? Muito grande, dá um né? nó bem grande, mas é importante, como a gente colocou, que é necessário, antes de começar a querer trabalhar com essa visão da criança, eu primeiramente trabalho a minha visão de morte.
Uhum. Mas é um Aí nó eu muito preciso grande mesmo. ter esse feedback, né? Oi, Emerson, desculpe, perdão. Mas aí é um nó muito grande mesmo, né? É um nó grande, que aí eu preciso entender que a criança que está em processo de formação, ela está em primeiro lugar. Ela sofre muito mais, talvez até do que nós. Quer dizer, e para um pai ou mãe narcisista compreenderem isso, É um processo de desconstrução que algum momento da vida vai ter que ser feito. Quem vai fazer, eu não sei, mas é importante lembrar isso. aham, antes que eles matem a própria criança, né? E isso mesmo, ou que eles possam criar aí futuramente alguém que vai matá-los. Uhum. Perfeito. Obrigado. E é importante lembrar assim, que na clínica, né, quando a gente está atendendo crianças, é importante saber qual que é a ideia que os pais têm de morte e de morrer, né, para que a Uhum. gente possa trabalhar em uníssono, muitas das vezes tendo que atender primeiro os pais do que a criança. Uhum. Perfeito. Obrigado. De nada, Everton. Mais alguém teria alguma colocação? Tá tudo tranquilo com vocês? Todo mundo vai ter uma boa morte, né, aqui? É o que nós esperamos, né? Eu creio. Eu creio. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Fique à vontade para fazer agora, gente. O que seria uma boa morte, professor? Para mim, o que seria uma boa morte seria eu ter vivido muito bem, ter feito muitos amigos, ter feito aquilo que eu sonhei, ter realizado os meus sonhos. Então, para mim, uma boa morte seria o fato de eu ter realizado todos os meus sonhos aqui na Terra. Eu entendi, mas tem ocasiões em que você, desde cedo que sofre muito, ou é doente, ou vive acamado, que morrer talvez seja uma boa morte. E não entre nesses detalhes de ter tido uma boa vida, de ter tido amigos, etc. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi, mas aí é um julgamento seu. Por que que é um julgamento nosso, na realidade? Porque a gente não sabe o que que vai na cabeça da pessoa. Muitas das vezes, para ela, o sofrimento tem ganhos secundários. Tem maior atenção, tem maior carinho dos filhos, tem mais proximidade. Então, para ela, para aquela pessoa, talvez seja importante permanecer nesse estado de sofrimento. Então, para ela, talvez seja bom, ou seja, a boa morte um momento ruim. Ok, entendi, obrigado. De nada. Eu, como cristão reformado, eu creio, quando eu me refiro que creio piamente em uma boa morte, porque significa que baseado na minha fé de que é apenas uma ponte para a vida eterna. Uhum. Quando você falou que é uma coisa particular, né, eu estou falando dentro da minha concepção, né, Uhum. de crença, inclusive. Uhum. Ricardo, Oi. hoje, essa semana, me chegou um livro, Compreender Freud, né? Bem interessante. Uhum. E lá ele cita que o Freud ele estava mais interessado no paciente e na sua história do que na questão do diagnóstico né, da doença em Isso. si. Aí me chamou muita atenção dessa impessoalidade, né, terapêutica, né? Porque ao receber no SET esse tema tão polêmico e tão delicado, né, vida, morte, e carregado de signos aí, a postura do terapeuta me parece que tem que ser bem como a própria terapia em si já orienta, né? De deixar falar para ir gerenciando essas tensões para que as livres associações comecem. É todo um processo, né? Não é uma coisa Isso. estanque, né?
Aí eu vou falar isso, que a partir de agora a criança vai entender 100% do que eu estou dizendo. O processo terapêutico, ele é lento e vai gradual, e vai, eu acho que por aí, né? E a própria falar sobre morte também ela é muito importante, porque entra também, principalmente nesse momento agora, onde nós estamos tendo, né, uma grande quantidade de morte por Covid. Né, e nós estamos aí tendo uma grande quantidade de crianças órfãos. Né? Então, é importante a gente dar esse tempo para a criança falar, se posicionar, e a gente tentar trabalhar esses sentimentos que ficam por trás aí. Ok. É o que, não é o que está sendo dito, né? Mas é o que tem por detrás, né? A emoção que está guardada. Isso. A emoção que está guardada por trás disso, até mesmo no próprio adulto, né? Que também nós vamos ter aí adultos perdendo muitas pessoas, muitos entes queridos, pessoas amadas para o Covid, né? Ricardo, Oi. olá, boa Oi, noite. Boa Verus. noite a Tudo bom? todos. Boa noite. Tudo bem. Ricardo, e o que dizer de uma criança que mora em um ambiente em que, vamos supor que tem um avô, né, uma pessoa em cuidados paliativos? É o que a gente chamou de morrer. Ela está morrendo aos poucos. E Isso. aí há necessidade da criança perceber esse desligamento. Porque muitas vezes, quando uma pessoa é mais idosa, ou principalmente com doenças terminais, geralmente os pais ou o cuidador nem deixa a criança chegar perto. Quando, na realidade, é muito comum, pelo menos eu vejo o contrário, que a criança ela precisa ter esse contato e, para quem está doente, funciona como uma força a mais de ficar na Terra. Eu já vi verdadeiras guinadas no tratamento, quando a criança passou a entrar no quarto da pessoa, do idoso, senão, e o idoso chegava a dizer, olha, eu não vou morrer agora porque meu neto precisa de mim. E venceu todo um câncer, venceu toda uma doença, e a pessoa estava muito debilitada. Né? Então, há essa possibilidade, né? Mas é importante deixar a criança ter esse contato com a finitude, com o fato da pessoa estar dando tchau aos poucos. Okay. Freud chegou a afirmar que o amor cura. Esse filme é muito interessante, esse filme mexicano, né? Viver, e isso a gente consegue perceber muito claramente quando a vozinha daquele rapaz, ela está prestes a ir embora. Mas aí eu não vou dar spoiler. Freud chegou a afirmar que o amor cura ou é folclore? Depende, o que é que você chama de amor cura? Esse exemplo aí, né, do avô, né? Pelo amor, o amor pelo neto, né? Nesse caso, o que estava acontecendo? O avôzinho ele estava se entregando à depressão porque sabia que tinha uma doença terminal e que a qualquer momento ele poderia morrer. Só que quando a criança chega, né, dá um novo ânimo, é o que ligou ele à Terra novamente. Quando a criança chegou, aí esse vínculo novamente com a Terra foi feito, aí ele ganhou vida nova. Não, não posso ficar assim, eu tenho que reagir, eu tenho que lutar. Eu chamei de amor, nesse caso aí. Eu entendi como amor ao neto. Simples Isso, assim. pode. Na linguagem que você está utilizando, amor, na que eu estou utilizando, seria o vínculo que ligou ele novamente à Terra, que tirou ele da depressão. Legal. E só está usando palavras diferentes para a mesma coisa. Vínculo que ligou ele à Terra, né? Isso. Inclusive, Ricardo, também usamos quando nós temos casos de diagnóstico. A gente busca criar, encontrar esse vínculo que liga essa pessoa à Terra. Oi, Andressa. Oi, a Oi, Virgínia, não sei. Ricardo, boa noite. Boa noite, tudo bom? Andresa, tudo bem? Deixa eu te dizer, eu conheço um caso que já é o contrário praticamente desse aí, que é de uma criança que perdeu o pai e que tem medo de ver a mãe dormir, de ver as pessoas se dormir. Porque eu acho que ele Isso. pensa que a criança, a mãe, né, no caso, irá morrer também. Qual a idade dessa criança? Ricardo tem assim uns 12 anos. Então, a forma como foi trabalhada a morte para com ele, ao invés de ter ajudado, que foi aquilo que foi chamado de mentira piedosa. Provavelmente na infância, as pessoas disseram que o pai dele estava dormindo.
E aí nunca mais voltou. Por isso que ele desenvolveu um pânico, um certo pânico, aí o início do pânico, de ver a mãe dormindo. Ai, E aí ele que pode ter tem. problemas posteriores muito sérios. No caso, a abordagem para desentrelaçar um pensamento desse, que foi trabalhado lá atrás, qual seria, Ricardo? Primeiramente, tem que descobrir, né, juntamente com ele, em que momento foi feito isso, tá certo? E aí vai ser, você Certo. tem que trabalhar a questão do retrocesso, saber como é que foi a infância. Primeiramente, você busca fortalecer os laços com a pessoa que faleceu, com o pai. Como é que era o seu relacionamento e tudo mais, e o que você viu quando ele estava assim? Como é que você se sentiu? Né? O que que aconteceu? O que que lhe disseram? E aí você vai trabalhando essa questão. É uma questão que é delicada, porque ele já está com 12 anos. O superego já cristalizou essa informação, então vai demorar um pouco a trabalhar e ressignificar isso aí. Mas é nesse sentido, é fortalecer E, esses laços e reverter a ideia de morte. Como ele tem 12 anos, aí a gente já pode e trabalhar da- com textos, com filmes, mas também respeitar, né, só um minuto, como é? Respeitando os limites, é que minha esposa está falando aqui também, respeitando esses limites, né, mas também Ah, trabalhando tá com bom. filmes. Né? Esse filme é muito legal, é uma visão mexicana, mas é bonito de se ver essa visão, que é diferente da visão brasileira. Ricardo, Oi. ao amigo Hermes, aquela dúvida sobre a frase do Freud, né? Pois não, meu O, amigo. a cura do amor. Pois Foi não, meu uma amigo. carta para o Jung em dezembro de 1906. Aí ele usa a seguinte expressão: podia-se dizer que a cura psicanalítica é essencialmente efetuada pelo amor. Então não é fábula, não, viu? Realmente existe a citação do Freud. Eu sabia que eu tinha quase certeza que existia essa frase aí. Ok. Você pode repetir só o que você falou aí, por gentileza, o ano Foi uma, e. 1906, foi uma carta para o Jung, Certo. né? Que ele cita uma frase com esse contexto, nesse sentido. Dá para Beleza? repetir a frase? É A possível? frase? Sim, só um minuto. A psicanálise é essencialmente a cura pelo amor. Perfeito. Obrigado, viu, Pode amigo? dizer que a cura psicanalítica é essencialmente efetuada pelo amor. Perfeito. Ok, Qual é perfeito. seu nome? É George. É o Geórgia. Tamo Obrigado, junto. Jorge. Valeu. Valeu. Lembrando que não é o amor que cura, é pelo amor, é o meio, não é o Certo. fim. Uhum. Sim, sim, sim. Ma- Joana está dizendo que é minha esposa, que também trabalha com psicanálise infantil, está dizendo assistam filmes infantis, só que com a visão mais psicanalítica, não com aquela visão só do filme. Tá? Uhum. Ricardo, Oi. na contrapartida, eu queria lhe fazer uma pergunta inversa. Uhum. No caso da criança se perceber próximo da morte, né, como acontece muito com as crianças que têm câncer, como é que isso deve ser conduzido para essa criança? A verdade em que termos? Eu queria uma orientação sua. A verdade em que termos nesse sentido, a gente estaria condicionado à crença do pai, dos pais, na verdade. A gente Ah, teria que trabalhar essa crença. Se o pai ele tiver uma vida pós-mortem, a gente pode sim reforçar a vida pós-mortem. Mas se o pai tiver uma crença um pouco mais materialista, a gente precisa reforçar a questão de que você vai ser sempre lembrado, que suas lembranças é que vão ficar em nossos corações, nesse sentido. tá. Tudo bem. Mas, Obrigada. como eu disse, a verdade ela precisa ser piedosa. Hum. Ela nunca deve dizer, não, você morreu, acabou. Mas sempre procurar encontrar os meios para que aquela criança ela perceba que sempre vão lembrar dela, que o canto dela está lá no coração das pessoas que a amam, Mas sempre dentro da percepção dos pais, né? sempre dentro da percepção dos pais, que aí senão você cria uma briga grande. Ok, obrigada. Nada.
Ok, meninos, alguém tem mais alguma colocação? Se não tiver, a gente encerra aqui a nossa oficina, tá certo? Passando a palavra para o Paulinho, que está aí nos bastidores da fama. Tá, boa noite, obrigado, Henrique. Professor, a aula foi ótima. Pessoal, só para avisar a todos que frequentam aqui as oficinas, que participam, certo? Nós estamos com um drive aberto, depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp da oficina um drive com as gravações de algumas das oficinas, tá? Nós não conseguimos colocar todas ainda, mas nós já temos algumas gravadas e nós iremos colocar e alimentando esse drive com a gravação para vocês, para poder rever e tudo mais, tá certo? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp e eu vou avisando vocês, tá bom? No mais, muito obrigado, professor Ricardo, pela aula maravilhosa, sempre né? E a todos pela presença. Obrigada. Boa noite a todos. Parabéns, Ricardo, foi ótimo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Abraço a todos, meu povo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor Ricardo. Até logo, obrigada. Boa noite.